Estamos impacientes nesse mundo, com todos, com tudo. Estamos impacientes, estamos com uma incapacidade quase que geral de conseguir conviver com o outro. Essa dificuldade de conviver, de estar, de respeitar o outro se justifica inicialmente pela incapacidade que nós temos de olhar para dentro de nós. Porque quando a gente consegue enxergar as nossas limitações, quando a gente consegue enxergar as nossas falibilidades, as nossas dificuldades enquanto gente, nós conseguimos desenvolver uma capacidade maior de respeitar. Você falou duas palavras interessantes. Você falou uma diferença entre tolerância e respeito. Isso é uma coisa muito importante. Por quê? Tolerar é suportar. A pessoa que tolera, ela suporta. Ela suporta por quê? Porque tem uma norma que a impede de ser quem ela gostaria de ser. É igual o sujeito que chama um negro de preto, um homossexual de gay, de viadinho. Ele fala, olha, eu vou tolerar o gay, eu vou tolerar o negro. Por quê? Porque tem uma norma que me proíbe. Porque se não existisse essa norma, eu não toleraria. Eu não teria a obrigação de respeitar esse sujeito. E aí vem a diferença entre tolerância e respeito. Respeito é quando a gente, independentemente da norma jurídica, eu consigo me colocar no lugar do outro, e me colocando no lugar do outro, eu consigo entender a situação e o universo em que o outro reside, em que o outro habita. Então eu sempre procuro destacar a diferença entre tolerância. Eu não gosto muito dessa palavra tolerância, porque a tolerância traz no seu significante, no seu significado, uma ideia de suportabilidade, não de aceitação. Respeito está relacionado à ideia de aceitação. Então, quando você vê a pessoa dizendo, eu tolero fulano de tal, eu suporto, porque tem uma norma que me proíbe de agredi-lo. Agora, quando eu respeito, eu aceito, eu o reconheço como a mim. E normalmente, a diferença das pessoas que toleram e que respeitam está numa questão central. A pessoa que consegue respeitar o outro, ela tem o próprio eu muito bem resolvido, porque ela consegue enxergar o outro dentro das suas diferenças. O sujeito que suporta, que tolera, é um sujeito que não está bem com o próprio eu. Se ele não está bem com o próprio eu, ele não consegue enxergar o outro. Ou melhor dizendo, ele se enxerga uma parte de si no outro que ele não aceita. Por isso que ele tolera. E seria mais fácil, então, eu colocar a pessoa numa caixa e falar com ela, você tem que ser assim para facilitar a minha comunicação com você e que a gente possa caminhar juntos, vamos falar assim. Colocar as pessoas em caixa é criar padrões. E no momento que você cria padrões de convivência, você facilita, num primeiro momento, a convivência, porque você normativiza, estabelece padrões. O tradicional é ser heterossexual, católico, ter uma religião, ou qualquer outra religião, ser monogâmico, ser fiel, procriar. E aí você cria um padrão, isso que se chama caixa. Mas a sociedade civil, ela é marcada pela diversidade. Cada sujeito é um universo dentro de si mesmo. Ninguém é igual ao outro. Por mais que o direito, a moral pretenda estabelecer padrões de condutas, por exemplo, a família tradicional brasileira. O que é a família tradicional brasileira? É uma família monogâmica que procria, que os filhos têm uma religião, vão ao catecismo, normalmente uma religião que não seja de matriz africana, porque isso está atrelado ao mal, na visão mesmo dessa... Mesmo o Brasil sendo a maioria... Mesmo o Brasil sendo... Por quê? Negros... Porque as religiões de matriz africana não se enquadram dentro dessas caixas.
Porque nas caixas só se enquadra um sujeito de bem. O que é o sujeito de bem? O sujeito monogâmico, heterossexual. E nessas caixas não cabe todo mundo. Tudo que a Europa trouxe pra gente, né? É uma visão eurocêntrica, né? Não uma visão genuinamente brasileira marcada pela diversidade. Nós somos um povo que não temos uma única identidade cultural. Nós somos uma representação de um multiculturalismo que vive dentro do mesmo território. Nós somos negros, índios, brancos, e nós temos diversas religiões, diversas orientações e modos de viver. E essa dificuldade do Brasil assumir isso, olha, nós não somos Estados Unidos, nós não somos europeus, nós somos o Brasil e a nossa história é essa e vamos caminhar. Mas enquanto a gente estiver preso a essa ideia de um padrão, nós não teremos a nossa identidade. Porque para ter a nossa própria identidade, nós precisamos do quê? Primeiro nos enxergar enquanto gente. Gente não se vê. Primeiro nos enxergar como brasileiros. Que somos um povo miscigenado. Nós somos uma mistura de todos e nós temos o desafio de construir a nossa própria identidade. E para construir a própria identidade cultural, nós precisamos aprender a respeitar, não tolerar o outro. Você comentou sobre intolerância e também sobre tradicionalista, família tradicional brasileira. Então, uma palavra versus a outra. Intolerância versus tradicionalista. O tradicional impõe que as pessoas tolerem o modo de ser do outro e que não se manifeste contrariamente a esses padrões. O que eu quero dizer? Se eu tenho caixas, se eu tenho padrões de condutas e as pessoas aderem, mesmo que de forma irracional, a esses padrões, tudo transitará de uma forma natural. As pessoas serão felizes e não terão conflitos. Onde que surgem os conflitos? No momento em que surgem pessoas que não aderem a esses padrões. Que aí é quando surgem pessoas que não são monogâmicas, que não são heterossexuais, que não seguem as religiões tradicionais. Essas pessoas passam a ser estigmatizadas por não aderir ao tradicional, ao padrão. Então o padrão ele gera preconceito com relação àquelas pessoas que não aderem a esse modelo tradicional. Então, de onde que surge o preconceito? O preconceito surge de uma normatividade, de uma normalização de condutas dentro de um padrão tradicional. E aí eu vou para um outro lugar que é o homem e a mulher nisso tudo. O homem e a mulher nisso tudo, quando você cria padrões, você coloca a mulher naturalmente numa condição de desigualdade em relação ao homem. Por quê? Porque a mulher ela tem, dentro desses padrões, que servir o homem, ela tem que se preocupar com o prazer do homem, ela tem que se preocupar com a reprodução da casa, ela tem que dar filho para o homem, ela tem que ser fiel, ela não pode desejar outro homem, porque se ela for adúltera, ela será excluída por aqueles que pregam o tradicionalismo. E olha só como que a sociedade coloca a mulher numa posição de absoluta desigualdade perante o homem. O homem adúltero, ele não é tão julgado e segregado socialmente como a mulher adúltera. Imagine a mãe de família adúltera. Você contou um episódio muito interessante numa palestra que eu fui, falando sobre o Neymar e o Jesus Luz, aquele episódio que teve com aquela menina. Eu sempre falo isso. Quando Jesus Luz namorou a Madonna e se mudou para os Estados Unidos para transar e namorar com a Madonna, ninguém julgou ele. Pelo contrário, a sociedade aplaudiu. Olha, um jovenzinho pegando a rainha do pop rock mundial. Agora, quando uma mulher sai do Brasil para transar com um jogador de futebol em Paris, ela é estigmatizada como puta. Por quê? Porque a sociedade já coloca numa condição de desigualdade. E essa condição de desigualdade decorre diretamente do quê? Dos padrões tradicionais.
Então, a tradição, ela gera preconceito, a tradição, ela gera discriminação, a tradição, ela gera segregação, marginalidade, exclusão daquelas pessoas que não aderem a esse modelo. E são muitas pessoas que não aderem a esse modelo, né? E essas pessoas, elas precisam ser respeitadas. Por isso que eu falo, respeitar é conseguir se colocar no lugar da mulher adúltera, é conseguir pelo menos entender o que levou essa mulher a praticar isso. É conseguir respeitar o desejo dessa mulher. E nós, como sujeitos tradicionais, o que muitas vezes a gente faz? Discrimina. Discrimina e, ao mesmo tempo, exigimos respeito. Como que nós vamos exigir respeito e igualdade se eu não consigo enxergar o outro e respeitá-lo dentro das suas diferenças? E aí, o que a gente faz para a gente conviver melhor com o outro? É um exercício diário, eu faço isso. Eu falo que é um exercício diário de auto-higienização. Nós precisamos nos higienizar. Antes da gente falar de preconceito do outro, nós precisamos entender que nós precisamos nos limpar enquanto pessoas. Nos limpar enquanto pessoas é no sentido de que eu não me incomodo mais com o fato de existir uma mulher adúltera. Eu não me incomodo mais em ter que conviver com pessoas de religiões de matriz africana. Eu não me incomodo mais em ter que conviver com pessoas trans. No momento em que eu passo a me respeitar, eu reflito essa energia, eu transfiro, eu compartilho essa energia com o outro. E a convivência se torna naturalmente mais respeitosa e não tolerante. E uma pergunta que eu não fiz e que você gostaria de ter respondido? Eu gostaria de acrescentar que enfatizar novamente, o preconceito ele surge do tradicionalismo, o preconceito ele surge da ausência de respeito à diversidade, o preconceito e a discriminação é reflexo da nossa incapacidade de nos colocar no lugar do outro e enxergar o universo em que o outro se encontra inserido, respeitando esse universo, incluindo esse sujeito, mesmo que ele viva de uma forma absolutamente diferente da nossa.